Nesta videoaula, analisaremos a velocidade da fotossíntese. Mais precisamente, estudaremos os fatores que interferem na velocidade da fotossíntese. Nós sabemos que a fotossíntese é a produção de glicose a partir do gás carbônico mais a água mais a energia luminosa, formando glicose mais oxigênio que é liberado para a atmosfera. Então, veremos os fatores que influenciam na velocidade da fotossíntese. Nós temos três fatores que influem diretamente na velocidade do processo: a luz, o gás carbônico, que é o CO2, e a temperatura. Esses três fatores, ou isoladamente ou combinadamente, irão determinar a velocidade com que as plantas ou as algas realizam a fotossíntese. Analisaremos primeiro a influência da luz sobre a reação. Nós sabemos que a luz é a fonte de energia para que aconteça o processo. Agora vamos ver como ela interfere. Como é que eu vou medir a velocidade da fotossíntese influenciada pela luz? Eu vou medir a partir da liberação de oxigênio. Quanto maior a liberação de oxigênio, maior é a velocidade da reação, maior é a velocidade da fotossíntese. Eu não posso medir diretamente a velocidade, a influência da luz sobre a fotossíntese, mas eu posso medir indiretamente, porque como o oxigênio é liberado na fotossíntese, quanto maior for a liberação do oxigênio, maior é a velocidade do processo. Graficamente, vamos ver como isso é representado. Eu tenho aqui na horizontal, o eixo horizontal, eu vou expor a intensidade da luz. Aqui a luz vai crescendo, aqui no lado esquerdo escuro, quanto mais para a direita, maior é a intensidade da luz. E no eixo vertical representa a velocidade da reação, ou a velocidade da fotossíntese. Quanto mais eu aumento a velocidade da luz, a intensidade da luz, a velocidade vai aumentando a liberação de oxigênio, ou seja, vai aumentando a velocidade da fotossíntese. Velocidade, intensidade luminosa. Aumentei a intensidade luminosa, aumentei também a velocidade da reação. Esse eixo horizontal aqui representa a respiração da planta. A respiração vai ser representada aí pelo consumo de oxigênio. Na fotossíntese eu tenho a liberação, na respiração eu tenho o consumo. O consumo de oxigênio se mostra constante, enquanto a liberação do oxigênio vai aumentando na medida em que eu aumento a intensidade luminosa, até que eu atinja esse ponto. É o chamado ponto de compensação, onde a produção de oxigênio é igual ao consumo desse gás. Então, nessa interseção, eu digo que aqui se encontra o ponto de compensação, onde a produção é igual ao consumo. Se eu continuar a aumentar a intensidade luminosa, a produção de oxigênio continua a aumentar até que eu atinja aqui esse ponto B, que vamos chamá-lo de ponto de saturação luminosa. A partir desse ponto, o aumento da intensidade luminosa não vai mais interferir no processo, não vai mais aumentar a velocidade do processo nem a liberação de oxigênio, porque toda a estrutura, toda a maquinária, todas as enzimas já foram acionadas para a produção de glicose, para a fotossíntese. Dessa maneira, não há mais moléculas disponíveis, enzimas disponíveis para a realização da fotossíntese. Com base no tipo de planta que pode ou não pode receber muita luz para a realização da fotossíntese, as plantas são classificadas em ambrófilas ou ambrófitas, que são plantas de sombra. Seus cloroplastos são danificados quando expostos diretamente à luz solar. Essas plantas têm como características folhas finas e elas vivem no solo da floresta, que é um ambiente de sombra. O ponto de compensação é baixo. Vamos lembrar o que é o ponto de compensação. O ponto de compensação é aquele ponto a partir do qual, se eu aumentar a velocidade, se eu aumentar a intensidade luminosa, não haverá aumento de produção de oxigênio, porque a planta já atingiu o seu limite
Suas enzimas já foram todas acionadas para a produção da glicose. Existe outro grupo de plantas chamado de heliófilas ou heliófitas. Fita significa planta, heliófitas. Hélio significa sol. Plantas que vivem em lugares bem iluminados, apresentam folhas grossas como característica. Essa planta pode viver em lugar onde a intensidade luminosa é alta. O ponto de compensação dela também vai ser mais alto. Agora estudaremos a influência do gás carbônico. Lembrando, a fotossíntese é a união do gás carbônico mais a água, mais a energia luminosa, a luz, formando glicose e liberando oxigênio. Então, quanto maior a concentração de gás carbônico, maior também é a velocidade da fotossíntese. A quantidade desse gás é muito pequena na atmosfera, está numa concentração de aproximadamente 0,03%. Aumentando a concentração do gás carbônico, aumenta também a velocidade da fotossíntese, desde que haja luz suficiente para que isso possa acontecer. Ou outros fatores limitantes também possam impedir ou acelerar ou de alguma maneira interferir também no processo. Vamos ver graficamente como isso se apresenta. Esse eixo vertical mede a velocidade da fotossíntese. No eixo horizontal eu tenho o aumento da concentração do CO2. Quando eu aumento a concentração do CO2, aumenta a velocidade da fotossíntese. Porém, se a intensidade luminosa for baixa, o ponto de saturação já vai nos encontraremos aqui no A. A é o ponto de saturação quando a intensidade luminosa é baixa. Se a intensidade luminosa for média, o ponto de saturação vai um pouco mais adiante. Lembrando, ponto de saturação é aquela região do gráfico onde aquela condição a partir da qual eu, aumentando a concentração de gás carbônico, não mais aumentará a velocidade da fotossíntese. E se a intensidade luminosa for alta, quando eu aumento a concentração de gás carbônico, aqui no ponto C é onde vai acontecer o ponto de saturação, onde vai ser observado o ponto de saturação. Portanto, o aumento da concentração de CO2 é importante para aumentar a velocidade, mas depende da intensidade luminosa a qual a planta está submetida. A influência da temperatura. O aumento da temperatura, nós sabemos que aumenta a energia cinética das moléculas. Portanto, as moléculas se movimentam numa velocidade maior, se encontram mais, colidem mais e reagem consequentemente em maior quantidade. Mas existe um fator limitante. Quanto mais eu aumento a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Mas vamos ver que isso tem um limite. Se a planta estiver pouco iluminada, o aumento da temperatura terá pouco efeito, uma vez que os produtos da fase luminosa, o ATP e o NADPH2, serão produzidos em pequenas quantidades. Então, na fase clara, lembrando que a fotossíntese é dividida em fase clara e fase escura. Na fase clara existe a produção de ATP, NADPH2 e ocorre também a liberação do oxigênio quando ocorre a fotólise da água, a quebra da água através da luz. Então, nessa fase clara, o aumento da temperatura acelera a velocidade das reações químicas, mas influencia um pouco, porque há um limite para a produção de ATP, NADP e a fotólise da água. Eu posso aumentar a temperatura, mas as enzimas que estão disponíveis para promover essas reações podem até se desnaturarem, podem até sofrer lesões com o aumento excessivo da temperatura. Vamos ver graficamente. O eixo horizontal representa a temperatura, no eixo vertical a velocidade da fotossíntese. Nesse gráfico 2 tem uma pouca luz e no gráfico 3 eu tenho intensidade luminosa alta.
Se eu aumentar a temperatura, mas a intensidade luminosa for baixa, então a velocidade da fotossíntese não vai aumentar significativamente. Por quê? Eu tenho a temperatura, aumentei a energia, aumentei a velocidade das moléculas, porém não há luz suficiente para que a planta realize a fotossíntese numa velocidade adequada. Se por outro lado houver uma boa intensidade luminosa, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da fotossíntese. Porém, chegaremos a esse ponto aqui. A partir desse ponto, a velocidade da fotossíntese diminui, e se eu continuar a aumentar a temperatura, vai chegar um ponto em que a velocidade será zero. Por que isso acontece? Porque nessa temperatura, é uma temperatura alta que vai desnaturar as enzimas. As enzimas são substâncias de natureza proteica, que aceleram a velocidade das reações químicas. Quanto maior a temperatura, maior é a ação, mais rápido atuam as enzimas. Porém, elas se desnaturam se a temperatura subir a partir de determinado limite. Cada temperatura tem o seu ponto, cada enzima tem a sua temperatura de desnaturação. Se a temperatura atinge certo grau, as enzimas se desnaturam e a velocidade da fotossíntese cai. Portanto, é assim que representamos a influência da temperatura sobre a velocidade da fotossíntese. A evolução da fotossíntese. Fotossíntese sem água. Na maioria dos seres vivos, a fotossíntese junta a água como fonte de hidrogênio, mais o gás carbônico, mais a luz, formando glicose e liberando oxigênio. Atualmente, algumas bactérias utilizam o gás sulfídrico como fonte de hidrogênio e não a água. Observemos aqui essa reação. O gás carbônico mais o gás sulfídrico, H2S, o enxofre e o oxigênio, formando a glicose mais a água, mais liberando mais o enxofre, liberando o enxofre para a atmosfera. No processo realizado pelas plantas, aqui eu tenho o H2O. E aqui a liberação de oxigênio. Houve nesse caso, nesse exemplo, liberação do enxofre, e aqui eu não tinha água, mas sim o H2S. A partir de análises químicas do DNA dessas bactérias que realizam essa reação, os cientistas concluíram que essas bactérias foram as pioneiras no processo de realização de fotossíntese. Posteriormente, é que outros organismos aprenderam a usar a água como fonte de hidrogênio e não o gás sulfídrico. E aqui eu encerro a segunda parte dessa videoaula sobre fotossíntese.